comigo. Abram a palavra de Deus em segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, até o versículo de número 10. Quem achou diz amém, irmãos. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céus. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quem pode dar um amém bem forte, irmãos? Pode sentar, eu vou cumprir o horário. Olha aqui para mim. Eu gostaria de trazer uma reflexão baseada nesta palavra, baseado no título: sabendo lidar com as glórias e com as fraquezas. Na vida nós temos 2 momentos, e ninguém foge desses 2 momentos. É o momento de glória e é o momento de fraqueza também. Há momentos na nossa vida que nós temos experiências extraordinárias e conquistamos coisas extraordinárias, mas há momentos na nossa vida que nós temos que lidar constantemente com dificuldades, com tribulações, com situações difíceis. E o apóstolo Paulo, ele nos dá um grande exemplo de como sabemos lidar com essas 2 áreas tão importantes na nossa vida, de forma que nós venhamos a crescer e sermos o melhor crente para servirmos a Deus em espírito e em verdade. Paulo começa o capítulo 12 narrando a experiência que ele teve. No Novo Testamento nós encontramos pelo menos 2 apóstolos que tiveram o privilégio de receberem revelações das coisas eternas, das mansões celestiais. Um deles foi o apóstolo João, que Deus autorizou para que ele, em detalhe, ainda que de uma forma figurada, ele escrevesse a revelação das últimas coisas. E o outro apóstolo que recebeu revelação das últimas coisas, das mansões celestiais, foi exatamente o apóstolo Paulo. E aí Paulo, ele começa a narrar no capítulo 12, e ele começa dizendo: em verdade que não convém me gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Percebam que aqui Paulo, ele não entra em detalhes de como foi essa revelação.
Mas ele diz que o que ele viu e o que ele ouviu não é lícito, não há como o homem compreender de uma forma humana. E aí ele se limita a narrar que teve essa revelação, que foi levado e teve coisas extraordinárias que ele pôde contemplar e coisas extraordinárias que ele ouviu quando recebeu esta revelação. Entretanto, no versículo de número 4 ele diz: foi arrebatado ao paraíso, às mansões celestiais, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ou seja, Paulo diz que teve a revelação, que viu a glória de Deus, que viu as mansões celestiais, que viu coisas extraordinárias, que ouviu coisas extraordinárias, mas ele não recebeu a autorização de Deus para revelar à igreja em detalhes aquilo que ele havia ouvido e visto nas mansões celestiais. Já o apóstolo João, Deus disse a ele: olha, escreve. Havia um propósito na revelação de Deus para João, mas havia um propósito diferenciado da parte de Deus ao revelar ao apóstolo Paulo as mansões celestiais e o paraíso de Deus. Mas aí então, irmãos, Paulo ele faz um questionamento no versículo 5. Ele diz: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Irmãos, há uma coisa muito importante que nós precisamos aprender para a gente não perder o alvo. Porque todo homem, ele tem um desejo de na sua própria carne ser eterno, ser grande, ser exaltado. E nós observamos que essa síndrome, ela não começou unicamente na esfera humana, ela começou na esfera celestial. Havia um querubim chamado Lúcifer, bonito demais, inteligente, glorioso. E ele olhou para a sua glória e ele achou que poderia estabelecer um trono igual ao de Deus, semelhante ao Altíssimo. E ele disse: eu subirei e farei um trono igual a ele. Mas, irmãos, há uma coisa que o profeta Isaías ele deixa claro. Ele diz assim: o Senhor afirma na sua palavra: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu, quem poderá impedir? O próprio profeta Isaías, ele diz que o próprio Deus diz assim, que ele não divide a glória dele com ninguém. Irmãos, Deus não admite nenhuma época que alguém queira se exaltar ao ponto de querer ser igual a ele, ou de esquecer que depende dele, porque a glória é para ele, o grande é ele é o Senhor, e nós o adoramos em espírito e em verdade. Quem pode dizer amém, meus irmãos? A gente tem que ter muito cuidado, porque o homem, ele tem um impulso de querer, de uma forma humana, ser eterno. Ele tem um impulso de querer se eternizar na sua glória. E por isso que a própria Bíblia diz que Deus colocou limite à pretensão de glória humana. E aí o apóstolo Paulo diz: eu poderia até dizer que eu me glorio no que Deus me revelou, mas se eu fizesse isso, eu ainda não estaria mentindo, porque de fato eu fiz coisas grandiosas, eu contemplei coisas extraordinárias. Mas ele diz assim: olha, eu não vou me gloriar no que vi, eu não vou me gloriar naquilo que eu ouvi, e eu não preciso dizer que eu sou, eu não preciso dizer que eu recebi uma revelação. Nós estamos vivendo em uma época que as pessoas fazem questão de querer impor a sua glória, de querer impor a sua história. Não há necessidade, irmãos. O profeta João Batista, ele disse que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e que eu desapareça. É Deus quem faz a obra através das nossas vidas. Amém, meus irmãos?
Sabe por que nós não convivemos melhor na igreja? Porque todo mundo quer aparecer. Sabe por que nós não cultuamos melhor? Porque a nossa preocupação é com a apresentação. Sabe por que nós não conseguimos entrar na sala do trono? Porque nós não entramos para adorar, nós entramos para nos apresentar, nós entramos para dizer eu estou aqui, nós entramos para dizer olha, perceba, eu estou aqui. Mas nós precisamos entender, irmãos, que quando nós entramos na presença do Senhor, o homem tem que desaparecer, porque a glória é para o Senhor dos exércitos. Ele que deve ser o Senhor de todas as coisas. Nós estamos vivendo em uma época de idolatria tremenda. As pessoas, cada uma procura se autodefinir como merecedores de glória, de honra. E nós observamos que as pessoas estão até se matando por causa de outras pessoas, brigando por causa de outras pessoas, se dividindo por causa de outras pessoas. E muitas vezes Deus lá do céu está dizendo assim: eu quero ver até onde esse povo vai, porque estão esquecendo que quem tem o controle sou eu. Estão esquecendo que soberano sou eu. Estão esquecendo que quem cuida da igreja sou eu, o Senhor dos senhores. Ele é quem cuida, Ele é quem faz a obra, irmãos. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Irmãos, nós precisamos tomar uma postura com mais humildade, com mais disposição de serviço. Os nossos cultos precisam absorver essa visão de Paulo. Vamos sair desta dimensão de apresentação. Vamos dizer: Deus, eu vim aqui humildemente te oferecer a honra, a glória, o louvor. Aí quando o Senhor olhar para o nosso coração e ver este ambiente, aí Ele vai manifestar a glória, Ele vai manifestar batismo com o Espírito Santo. Crente vai começar a ser curado, pessoas vão ser salvas, porque nós vamos entrar na presença do Senhor como vasos pequenos, para exaltar e para glorificar o nome dEle. Ah, pastor, mas eu fiz isso. Ah, pastor, eu sou o melhor tenor do coral. Eu sempre digo que a obra de Deus depende unicamente dEle. Às vezes tem pessoas que dizem assim: olha, eu vou deixar de fazer aquilo na igreja, porque eu acho que quando eu sair vai acabar. E tem alguns até com uma má fé, que muitas vezes fazem isso para ver a obra acabar mesmo. Aí sai da posição, aí Deus levanta um, levanta dois, levanta três, levanta quatro, porque a obra é dele. Paulo disse: olha, eu não tenho em que me gloriar, a não ser nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe. O Senhor é digno de toda a glória, irmãos. O Senhor é digno de toda a glória. Nada pode nos levar a uma situação de glória humana, glória própria. A nossa glória humana é passageira, se desfaz assim, rapidamente. Você não precisa dizer a ninguém o que você faz. Paulo disse assim: olha, se eu disser as revelações que eu tive, em nada eu estou mentindo, a não ser falando a verdade. Mas eu não preciso fazer isso. As pessoas vão ver em mim que eu sou diferente. As pessoas vão ouvir através de mim a palavra de Deus. As pessoas serão tocadas pelo que elas irão observar em mim, e serão tocadas através das coisas que elas ouvirão da minha boca. E através do meu falar e do meu viver, o nome do Senhor será glorificado. E aí eu não vou precisar dizer que eu sou profeta, eu não vou precisar dizer que eu sou vaso de honra, eu não vou precisar dizer que eu sou canela de fogo, porque as pessoas olharão como a viúva olhou e viu o profeta Elias e disse: ali vai o homem de Deus, porque a palavra de Deus na boca dele é a verdade. As pessoas irão dizer isso. Nós precisamos de um evangelho
com mais vida, com palavras mais precisas e com mais prática do Evangelho, para que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Quem diz amém, meus irmãos? Paulo, ele no versículo de número 7, ele diz que Deus resolveu permitir um espinho na carne dele. E eu vou dizer para você, Deus não deixa ninguém ficar muito dunga no seu reino. Porque quando alguém começa a achar que é muito dunga, aí Deus vai lá, coloca um espinho na carne. É como se fosse assim um parafusinho dizendo assim: olha, isso aqui é para você não esquecer que é humano. Isso aqui é para você esquecer que você não pode querer ser Deus. Isso aqui é para você esquecer que você não pode se achar melhor do que os outros. Aí Paulo disse: olha, eu recebi todas essas revelações, mas de repente eu tive agora que conviver com um espinho na carne. E aí há muitas interpretações em relação a esse espinho na carne. Alguns não, Paulo tinha um problema de vista. Não temos consistência hermenêutica para isso. O mais provável é que havia um perturbador, um acusador, que não era uma pessoa qualquer, era um filho de Belial, que todo dia jogava no rosto de Paulo o que ele fez antes da sua fé. Não tem aquelas pessoas que se encarregam de mexer na ferida, abrir a ferida para doer. Paulo enfrentava um filho de Belial nessa qualidade. Todo dia ele chegava para Paulo e lembrava a Paulo o passado dele, as tramóias, as arbitrariedades que Paulo havia feito. E esse caba perturbava Paulo todos os dias. Em outras palavras, Paulo chamou de filho do diabo, filho de Belial. E Deus permitiu essa situação. E Paulo chama essa situação de espinho na carne. Porque ainda que para o reino dos céus o passado de Paulo havia sido perdoado, mas nem sempre a sociedade perdoa. E às vezes tinha alguém: olha Paulo, tu quer ser o bonzinho agora, né? Instruindo aí os irmãos de Coríntios, pregando, escrevendo epístola, mas tu era um homem bárbaro, mau, terrível, matasse, homicida, assassino. E Paulo tinha que ouvir isso. E isso era como uma bofeteada em Paulo na direita, na esquerda. Aí um dia Paulo disse assim: Senhor, tira esse miserável, terrível do meu caminho. Eu não quero sujar mais as minhas mãos, mas o Senhor pode soprá-lo e tirá-lo para longe da minha história. Eu não consigo mais, Senhor, conviver com este homem. Todo dia ele me perturba. Que espinho é esse, Senhor? Sabe qual foi a resposta de Deus? Aprenda a conviver com esse espinho, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por causa desse espinho que tu estás sempre voltado à minha presença. É por causa dessa dificuldade que você ainda está de pé na casa do Senhor dos exércitos. Às vezes Deus usa alguém como lixa para levar você a orar mais. Às vezes Deus permite alguém bem perturbador para entrar na tua história, para você buscar mais a Deus. A fraqueza, irmãos, não é para nos afastar de Deus, não. A fraqueza é para nós buscarmos a Deus. Sabe por quê? Porque se não tivesse perseguição, se não tivesse tribulação, se não tivesse injúria, se não tivesse calúnia, se não tivesse decepção, você não iria buscar a Deus. Não haveria aperfeiçoamento. Você já imaginou a vida do crente sem tribulação? Eu acho que era todo mundo no shopping domingo de noite, e eu ia cultuar somente com as bancas.
Por quê? Porque o povo não tem dificuldade, meu irmão. Meu dinheiro é meu Deus, eu tenho um carro bom, eu toda semana vou comer um churrasco com a família, eu vou para restaurante com a família, minha vida não tem dificuldade. Aí ninguém queria trabalhar em igreja, carga em igreja é para quem cafona, escola dominical nem vê. Não pode preencher meu horário de praia. Domingo de manhã é sagrado, é praia. Todo mundo ia viver assim, irmãos. E aí Deus usa o parafuso da tribulação, o parafuso do espinho na carne, para dizer para você: isso é para você não esquecer que sou eu quem estou no controle de tudo. Isso é para você não esquecer que o grande sou eu, para você me buscar, para você entender que precisa de mim, e sem mim nada você poderá fazer. Que Deus abençoe a igreja, que você saia daqui hoje com esta palavra, que você saia daqui hoje dizendo: eu quero Deus, eu preciso de Deus. O problema da humanidade é a falta de Deus. E a única forma de você sair desse embaraço é se voltando para Deus. E se há alguma coisa que você já orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não recebeu resposta de Deus, ou se a resposta de Deus foi não, esse não de Deus é para lhe manter sob vigilância. Porque se ele lhe desse um sim, talvez você virasse as costas para ele e não quisesse mais nada com ele. Então, irmãos, tem oração que Deus nunca vai responder, quando esta oração é para remover um espinho na carne que tem como propósito lhe aperfeiçoar. Não adianta, Rosinha, não adianta ir na igreja fazer sessão de descarrego, não adianta ir atrás de monte, não adianta ir atrás de profeta que tem revelação, não adianta ir atrás de profeta que tem canela de fogo, não adianta ir atrás da irmã que quando Deus fala, se cumpre. Não! Se Deus disse que é não, o espinho na carne vai permanecer, mas o poder de Deus vai se aperfeiçoar. E Deus vai fazer algo na sua vida. Então essa é uma palavra profética de Deus para você. Isso que você está pedindo, a resposta de Deus é não. E esse não de Deus é porque Ele quer você no processo de aperfeiçoamento. Porque só há aperfeiçoamento quando há reconhecimento de necessidade e reconhecimento de fraqueza. Porque ninguém busca aperfeiçoamento se ele se sente forte, mas quando você procura ser fortalecido, aí você torna-se forte. Porque quando eu penso que eu estou fraco, disse Paulo, aí é que eu estou forte. Fica de pé. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Quem pode adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Oh, aleluia. Levanta as suas mãos comigo e diga: Senhor Jesus. Diga mais forte, diga: Senhor Jesus. Mais forte, diga: Senhor Jesus. Que o teu poder, diga que o teu poder se aperfeiçoe na minha vida, Senhor. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.